vamos ao mercado de commodities, vamos às notícias das commodities com o Maurício Bellinello. Mercado de commodities, vamos lá. Maurício, boa tarde para você, como vai? Tudo bem? Eu vou bem, Braga. Boa tarde a todos. Maurício, aqui eu observava que vários postos de gasolina, de combustíveis, recuaram, né? Reduziram o Sim. preço em média de 50 centavos por litro, diante dessa redução também do teto do ICMS. Isso também está acontecendo aí no estado do Paraná, Curitiba especificamente. Você viu alguma redução? Já abasteceu o carro ou não? Eu não abasteci ainda, mas eu vi anteontem a redução de uns 50 centavos, mais ou menos, o que eu vi, né, de referência nos postos, por causa da queda do ICMS aqui, que o Paraná tem um dos ICMS mais altos, era 29% da gasolina, agora caiu para 18%, né? Então agora o diesel já era 18%, então não deve ter grande alteração aqui, mas a gasolina realmente baixou bastante. Eu pergunto isso porque o etanol tem acompanhado essa disparada dos preços do petróleo no mercado internacional, consequentemente, os preços da gasolina, do diesel também. Por que esse vínculo? Porque está atrelado também o etanol produzido aqui no Brasil aos preços do petróleo no mercado internacional. Quem ganha com isso? A Petrobras, os acionistas da Petrobras, né? Por que que a gente pode dizer que é para não concorrer com a gasolina, Maurício Bellinello? É uma dinâmica de mercado isso, viu, Braga? Não é só o etanol. O algodão também tem uma relação importante com o petróleo, ainda que pouca gente conheça essa relação por causa das fibras sintéticas. Então, quando o petróleo sobe, as fibras sintéticas sobem de preço, o que pode propiciar um aumento do algodão. Essa questão do etanol, que é uma questão histórica, só para explicar para as pessoas, isso mudou há pouco tempo atrás, né? Mas o etanol, ele era produzido pelas usinas, né, de etanol e açúcar do Brasil, eram enviados à Petrobras, os seus distribuidores, e ali era feita a mistura na gasolina ou mesmo a distribuição, e agora isso mudou. Agora a distribuição já pode ser em algumas regiões diretamente da usina, né? Mas isso não vai mudar nada. Então, só para deixar claro, a Petrobras lucra com o etanol na revenda, ou lucrava na distribuição. Na venda, de fato, quem sempre lucrou foram as usinas, porque quando o petróleo sobe, automaticamente a gasolina sobe, o dólar também, obviamente, que é o segundo variável, né? O que acontece? Tem aquela relação que todo mundo sabe, né? A gasolina custa R$ 10, o etanol vai ter que custar R$ 7, 30% a menos, mais ou menos, para equivaler à eficiência do combustível, o número de quilômetros por litro, né? Historicamente, essa é a função. Então, toda vez que a gasolina sobe, as usinas aproveitam a oportunidade para subir seus preços, porque eles agora competem diretamente com a gasolina, né? Desde sempre. Então, quem de fato lucra muito ou eventualmente toma problemas quando a Petrobras atua de forma indiscriminada, subsidiando seus preços, são as usinas. Não à toa, alguns grupos gigantescos hoje dominam o mercado de etanol no Brasil, tanto o anidro quanto o hidratado, né? Que é a Royal Dutch Shell, a Shell é 50% dona da Raizen, que é uma das donas, como é que é o nome daquela outra? Esqueci como é que é o nome da maior do Brasil, me sumiu o nome agora da cabeça. Né, do Cosan? maior... Oi? Cosan? A Cosan, exatamente. A Raizen é uma joint venture, metade, Cosan e a Royal Dutch Shell, a Shell, né? Então, eles estão donos disso há muito tempo já. Não é somente a da Royal Dutch Shell, tem mais outras petroleiras entrando no ramo. Por quê? Porque o custo de produção do petróleo ao longo do tempo, ele é intrinsecamente ascendente. O petróleo só se torna mais caro para produzir ao longo do tempo, porque os poços de petróleo vão ficando literalmente com menos petróleo e custa mais produzir. O etanol, por sua vez, o custo de produção é o custo da cana, né? Da produção da cana. Agora também vai ter de milho, né? No sul do Brasil, eu tenho clientes que vão começar a produzir etanol de trigo também, ou seja, eles estão entrando porque os custos de produção estimados na produção de etanol, ao longo do tempo, deverão se manter abaixo do preço do petróleo, do custo de produção, o que, ao longo dos próximos 10, 20, 30 anos, abre uma oportunidade enorme. Então, de fato, quem ganha dinheiro para valer com a alta do etanol, quando existe essa discrepância de preços, são as usinas.
Porque por mais que o petróleo tenha subido, os custos de produção da cana-de-açúcar não subiram na mesma proporção do petróleo, que triplicou de preço em 2 anos, né? Então, esse é o grande detalhe. E é um motivo também de reflexão, né? Não digo que as usinas não devam ter esse investimento, o retorno desse investimento adequado, Sim. mas é um motivo de reflexão, já que os preços dos combustíveis estão aí disparando em função do preço do petróleo no mercado internacional, por que não fazer o mesmo também com aquilo que é produzido aqui no Brasil, mesmo que sob controle de grandes petrolíferas, né, que estão atuando também no setor de etanol? É um motivo de reflexão, né? Você concorda, Maurício? Concordo em partes, Braga, e eu vou te explicar o porquê. Em 2015, para quem não lembra, a Petrobras realizou um processo muito longo de literalmente subsídio para não aumentar o preço dos combustíveis. E muitas usinas de açúcar foram à falência naquele momento, porque eles têm que acompanhar o preço da gasolina, e como a gasolina estava sendo artificialmente mantida muito baixa, muitas usinas quebraram no Brasil, né? Então, só para explicar, eu acho sim que tudo que diz respeito ao tema energia, e não é necessariamente energia da luz da sua casa, porque combustíveis também são considerados assuntos energéticos. Eles são considerados estratégicos em qualquer lugar do mundo e tem políticas estatais, políticas federais, né, do Estado, que controla esse tipo de fluxo, custo, né? Porque no final das contas, custo de energia em alta afeta a cadeia produtiva inteira, todas as cadeias. E, portanto, na minha opinião, em linha com aquilo que a gente comentou aqui, acho que na semana passada, eu vejo agora essa situação que a Petrobras está se vendo de ter que basicamente forçar o preço da gasolina para baixo, porque, de novo, hoje, só para te dar um detalhe, com relação ao fechamento de ontem, o diesel tinha que subir 14%. 14%. Subiu semana retrasada, tinha que subir mais 14%. A gasolina, mais ou menos de 6% a 7%. Ou seja, existe uma política de subsídios ainda em curso na Petrobras, ainda que seja velada. E eu estou deixando claro isso por quê? Porque quem está na ponta empresarial, eu vou dar um exemplo para você. Existe uma grande refinaria de petróleo na Bahia, né? Que ela precisa importar petróleo ou comprar petróleo da Petrobras. Quando a Petrobras faz isso aqui, subsidia o preço dos combustíveis, essa refinaria da Bahia literalmente está correndo risco de falência, porque ela não consegue competir no mercado porque o custo dela não é compatível com o preço. Então, eu acho assim, se precisa mexer na cadeia inteira. A Petrobras vai ser afetada para que todas os demais entes privados possam ter capacidade de competição. Porque senão cria-se uma distorção favorecendo a Petrobras e literalmente arrebentando com o setor privado nesse setor. E por isso é importante que tenha concorrência, inclusive concorrendo com a própria Petrobras, né, nessa questão da distribuição, refino, Você me também permite de um produtos à comentário? base de petróleo, né? As usinas de etanol, o Antônio Botaro estava dando um detalhe interessante. As usinas de etanol, as mais modernas principalmente, elas fazem o que a gente chama de virada. Elas podem virar de açúcar para etanol ou vice-versa. Então, quando você tem, por exemplo, preços de diesel, de gasolina muito, muito baixos, essas usinas passam a ter menos atratividade no preço do etanol e passam a produzir mais açúcar. Automaticamente, o que é que acontece com o açúcar? Cai. Então, são 3 ativos que têm correlação direta com a gasolina: etanol, açúcar e algodão. É isso aí. Bom, e de qualquer forma, o próprio João Batista, na abertura do programa, só para poder finalizar contigo essa questão do preço do combustível, ele alertou que a China já agora está retomando todo o processo de crescimento econômico depois daquele lockdown. Enfim, a China que cresce aí em números astronômicos, né, que Sim. deve enfrentar também problemas com relação à própria recessão, lógico, não tão grande, talvez uma proporção menor do que aquilo que deve acontecer com Europa, países da Europa, até mesmo com os Estados Unidos. Já falou que a partir do momento que o petróleo bateu $130 por barril, aí ela vai fazer uma intervenção e oferecer algum tipo de compensação ao consumo interno. Será que o petróleo vai bater os $130? A China está antecipando essa informação? Eu acho que tem chance, até porque, de novo, há escassez de petróleo no mercado, né, Braga? Mas isso aí, para mim, né, é mais ou menos como querer apagar um incêndio com gasolina, né?
Porque se o petróleo está em níveis astronômicos por causa do descompasso entre oferta e demanda, muito mais muito mais demanda que oferta, se você estimular o consumo da gasolina baixando o preço, você vai aumentar mais ainda o consumo e pressionar o preço ainda mais. Então, eu honestamente acho que isso é um tiro no pé. Detalhe, a Califórnia, nos Estados Unidos, acabou de passar um estímulo de $1.015 para motoristas de caminhão comprarem combustível, motoristas de carro, a Califórnia. Para mim, apagar incêndio com gasolina, porque você vai provocar mais consumo, o que vai pressionar ainda mais os preços. Com relação à China, historicamente, Braga, a China tem um ciclo adiantado em relação ao resto do mundo. O que isso significa? Como a China é o grande pátio industrial global, produz-se tudo na China hoje em dia, né, de pasta de dente, escova de dente a carro, né? O ciclo na China normalmente começa 1 ano e meio a 2 anos antes do resto do mundo. E a China realmente está acelerando neste momento já. Mas lembrando, se o ciclo da China é adiantado em relação ao resto do mundo, isso sinaliza de que nós só temos chance de uma retomada global de grande porte no meio do ano que vem. Ou seja, né, aquilo que a gente fala, né, se a China pega um resfriado, o resto do mundo pega uma gripe forte e tudo acontece lá antes, né? Essa é a máxima que o mercado usa, né? É bem isso. Agora, Maurício, só para poder finalizar, hoje o mercado está aí, pelo menos em alguns movimentos de recuperação, soja, o café também recupera parte das quedas recentes. Isso é tudo ajuste de posição, lógico, o mercado está acompanhando a virada do mês. Já se posicionou? Vai ser essa toada daqui para frente? Temos a virada do mês, a troca de contratos, né? Que, como até comentaram agora mais cedo, o contrato de soja, julho para agosto, está mais de $1 acima. Teremos uma grande queda no contrato agosto, né? O contrato agosto agora está 15,71, né? Ou seja, já temos uma mudança importante nos preços, mas está todo mundo esperando o relatório de amanhã, né? Porque agora, a partir de agora, especialmente nas commodities agrícolas, saber e entender como que a safra americana está se comportando, ou pelo menos como é que estava sendo a projeção de fato das colheitas que se iniciam em setembro e vão até novembro, né? Agora é realmente a parte mais importante. Então, o mercado agora me parece claramente, sabe aquela história, todo mundo quietinho, só esperando? Eu acho que a gente vai ter movimentos mais importantes a partir de amanhã, depois que sair esse dado trimestral das projeções de safra, de estoques e de safras nos Estados Unidos. Bom, como você sempre diz, né, não dá para poder ficar esperando, né, como na primeira fila, né, para começar o filme. Dá tempo de fazer alguma hedge? Nesse momento já passou? O negócio é aguardar agora e esperar para a próxima safra ou não? O ponto ideal do hedge a gente comentou aqui por diversas semanas, né? Quando a soja estava lá em cima nos $17, era um bom ponto para praticamente qualquer contrato daqui até maio do ano que vem. Agora que os preços já caíram 10%, 11% do topo, no mínimo fica muito ruim, porque para você ter uma ideia, o contrato maio do ano que vem, que é a nossa entrada de safra, né, Braga? Está 14,60. Ou seja, ele já está num nível bem inferior ao contrato de julho que nós temos agora. Então, agora, o mercado está subindo, conforme a gente inclusive comentou aqui, que depois daquela queda o mercado deveria respirar um pouco. Talvez isso abra uma nova janela para quem eventualmente quer fazer um hedge tardio, quando ele segurar de novo. Mas falar que o ponto ideal é esse agora, certamente não é. O cavalinho, aquele cavalo manga larga, bonito, aquele alto mesmo, aquele lá já passou, né? Tá vindo agora um cavalo mais, né, menos manga larga e mais pangaré, mas ainda é cavalo, entendeu? Quem sabe? É isso aí. E é sempre essa dica, esse alerta que você faz com relação aos alunos, né, da sétima turma, que está em andamento, né? Vai ter aula no próximo sábado. Tem essa dinâmica, né? Temos agora a terceira e última aula da sétima turma, né, que a gente fez do curso de introdução. A turma está realmente voando, é muito legal ver o quanto em questão de 2, 3 semanas o nível da conversa assim muda é incomparável. Né? No início as pessoas chegam cheias daqueles preconceitos, que é normal, né? Informações às vezes desencontradas. É questão de 15 dias, parece que a gente está falando com outras pessoas. E eu fico muito orgulhoso de ver isso e as pessoas comentarem todo dia que estão gostando, que estão mudando o jeito. Então é isso, temos a terceira turma agora, sábado agora 3 da tarde a aula, combinamos que é um pouquinho mais cedo. E você que quer participar da nossa 8ª turma que nós teremos
muito em breve. Manda uma mensagem para a Nádia nesse telefone que vai ser colocado na tela. É o WhatsApp, tem que ser mandada mensagem por texto. Fala, Nádia, eu estou querendo participar da 8ª turma lá do curso do João e do Maurício. Como é que eu faço? Aí ela vai colocar você num grupo silenciado do WhatsApp e tão breve a gente tem informações, vocês já vão ser comunicados, tá bom? Então é isso. Muito obrigado mesmo, Braga. Para mim, de verdade, é sempre um prazer e um privilégio participar. E você que está me assistindo, não me segue ainda, vai lá no Instagram, @Maurício Bellinello. Tem toneladas de conteúdo lá, Braga. É isso aí. Tem muita gente nos ouvindo também pelas emissoras de rádio. Tá aí o telefone 019 99510 5580. A Nádia está esperando seu contato. Maurício, um grande abraço. Até amanhã. Um abraço também, viu, Braga? Fiquem com Deus.